E, na verdade, ao utilizar os primeiros, a sua intervenção inicial, o tempo... Vá lá para amanhã, quero voltar. Depois do batizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. Esse Estado, é essa a lógica. Senhores deputados. Bem-vindos ao Passo Perdidos, com o repórter parlamentar do Observador Miguel Viterbo Dias. Todas as segundas-feiras espreitamos por detrás das cortinas do Palácio de São Bento e vemos e ouvimos o que se vai dizendo nos corredores do Parlamento. Esta semana ficou marcada pela sessão evocativa do centenário do nascimento de Mário Soares, semana que viu também nascer uma nova comissão parlamentar de inquérito, desta feita à gestão da EFASEC. Mais uma comissão parlamentar de inquérito. A proposta é da Iniciativa Liberal e convenceu todos os partidos, com exceção do PS, e é por aí que começamos no bate-boca desta semana. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. É uma armadilha para o país. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Miguel, a Iniciativa Liberal contou com os votos da esquerda à direita, mas os socialistas que conduziram a nacionalização da EFASEC votaram contra, com a defesa desta posição a ter envolvido a empresária Isabel dos Santos. Sim, a filha de José Eduardo dos Santos e ex-presidente da Sonangol era uma das acionistas da EFASEC, quando o Estado acabou por nacionalizar a empresa. A EFASEC, que é uma empresa que atua nos setores de energia, engenharia e mobilidade, e em 2020 foi considerada pelo governo do PS como estratégica para o interesse nacional. Esta é sempre aquela frase que justifica nacionalizações. Isto aconteceu depois do arresto de bens a Isabel dos Santos e foi esse o bode expiatório do PS que, pela voz de André Pinotes Batista, acusou a direita portuguesa de ter feito fila atrás da empresária angolana. Se uma comissão de inquérito é por excelência um instrumento de reconstrução e avaliação dos processos, vale a pena, antes de mais, recordar quando em 2015 Isabel dos Santos adquiriu a maioria do capital desta empresa. Esta movimentação foi acarinhada e laudada por uma direita que fazia fila para aparecer nas iniciativas dos capitais angolanos que por aqui entraram. Aliás, invoco, porque é justo, o nome da socialista Ana Gomes, que corajosamente denunciou os perigos que podíamos vir a encontrar no futuro e foi achincalhada por Vossas Excelências. Fila para selfies atrás de Isabel dos Santos, acusava André Pinotes Batista do PS, que deu voz às razões dos socialistas para não votarem a favor da comissão de inquérito por acreditarem que tudo foi feito pelas regras. Todos os objetivos enunciados foram total ou parcialmente cumpridos. Depois, porque nem tudo tendo corrido bem, a verdade é que neste momento nos encontramos melhor do que nos encontraríamos à época e sabemos que esta atuação era indispensável. E por fim, porque a atuação da tutela dos antigos governantes é facilmente escrutinável. Por este motivo e pelo respeito pelas instituições parlamentares, o Partido Socialista votará contra esta iniciativa. Muito obrigado. Sendo que, apesar desta crença do PS, o Tribunal de Contas apontou várias falhas à nacionalização que pode ter uma fatura para o Estado português superior a 500 milhões de euros. Foi o que apontou a auditoria do Tribunal de Contas. Diz que a nacionalização foi impulsionada pelos gestores da empresa, que procuravam na altura vender ações no mercado e que foi feita, passo a citar, sem fundamentação técnica e independente do interesse público. É essa a acusação do Tribunal de Contas, já a forma como o negócio foi feito, que leva também a Iniciativa Liberal a apresentar a proposta. E aí, Carlos Guimarães Pinto apontou tudo o que falta ainda saber. Dizem-nos que o dinheiro público entrava para pagar a fornecedores, mas não chegava aos fornecedores essenciais que acabaram por paralisar a produção. Para que fornecedores foi então o dinheiro do Estado? Não sabemos. Suspeita-se que já a EFASEC era pública e ainda continuava a fazer pagamentos a empresas satélites de Isabel dos Santos. Será verdade? Não sabemos, mas era a altura de sabermos. Pronto, e agora vamos poder saber com a Comissão de Inquérito. Guimarães Pinto, já nas audições com o Ministro da Economia, tinha colocado questões sobre a reprivatização e o dinheiro que o Estado poderá recuperar. A resposta não foi animadora, é que Pedro Reis diz que há pouco a fazer, resta esperar. Ambicioso com os múltiplos que existe, o Estado recuperar o dinheiro que lá colocou, acho que é muito ambicioso. O que é que nós temos a fazer? Olhe, tem a acompanhar o processo e ver o que é que se vai e esperar que o Estado recupere o máximo de valor possível do que lá colocou. Este muito ambicioso, que é aquele do Sr. Deputado, não acredito muito nisso, porque vai ser mesmo difícil, dizia Pedro Reis na altura, há poucas semanas, durante a audição da especialidade do Orçamento do Estado. Este que foi um negócio feito quando Pedro Cisa Vieira era Ministro da pasta da Economia e concluído ainda com o PS no Governo, já por António Costa e Silva, que até chegou a ser defendido pelo atual Ministro.
Sim, o atual titular da pasta até defendeu a forma como Costa e Silva resolveu o dossiê FASEC, com a venda ao fundo Mutares, mas diz que teria conduzido um negócio de maneira diferente. Reconhece que o Estado tem que respeitar agora os contratos e esperar recuperar o maior montante possível. Agora, o Parlamento vai revolver tudo à volta deste processo. Nomes como Pedro Cisa Vieira e Costa e Silva vão certamente ser chamados, mas a Iniciativa Liberal, por exemplo, já apontou que pode tentar chamar António Costa, era o primeiro-ministro na altura, e também a empresária Isabel dos Santos, que a voltar a território português tem um mandado de detenção à sua espera no aeroporto. Um assunto que promete ainda dar muito que falar quando arrancar esta Comissão Parlamentar de Inquérito. E por aqui, todas as semanas, destacamos um deputado a subir e outro que esteve menos bem. Começamos em sentido positivo. E esta semana destacas, Miguel, o vice-presidente do Parlamento e deputado da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva. Por causa da sessão evocativa do centenário de Mário Soares, foi uma sessão que teve vários discursos laudatórios, com exceção de um, claro, o do Chega. Podia também destacar aqui António Filipe, do PCP, por exemplo, que conseguiu um bom equilíbrio entre as desavenças que existiram entre os comunistas e Mário Soares. Disse até que a escolha de apoiar Soares em 1986 na segunda volta foi certa, mas vou destacar Rodrigo Saraiva por representar um partido à direita e por ter resumido de forma muito eficaz as diferenças de uma forma simples. Todas as grandes personalidades criaram luzes. Todas as grandes personalidades têm sombras. Todas têm facetas contraditórias. Neste centenário do seu nascimento, devemos concluir que o balanço global da sua atuação política é positivo. Em momentos fundamentais da nossa democracia, ele esteve mesmo do lado certo. Ou seja, para uma sessão evocativa, o resumo é este. Apesar das diferenças nos momentos essenciais, Mário Soares esteve do lado certo. Enfim, outros partidos como o CDS, o PCP, de quem já falei, também o PSD, fizeram essa diferença e evocaram aquilo que Mário Soares tinha de bom, mas este acabou por ser até um dos mais eficazes. À margem dessa onda de discursos elogiosos para Mário Soares, esteve o Chega. André Ventura falou sobre o papel de Soares na descolonização e foi criticado por João Soares, que o acusou de deturpar os factos. Foi o que fugiu mais à regra, claro. Antes da sessão solene já tinha publicado uma imagem na rede social X a dizer que Portugal não paga a traidores, com a cara de Mário Soares. No discurso acusou o ex-presidente de ter deixado muitos portugueses para trás no processo de descolonização e de ter promovido um conjunto de pessoas que se aproveitam do Estado. João Soares respondeu um dia depois, na sessão na Gulbenkian, onde acusou Ventura de promover narrativas falsas e caluniosas. E agora, em sentido inverso, destacamos o deputado com sinal menos nesta semana. E a escolha... Continuam a cair nesta. Continuam. E a escolha, Miguel, recai nos líderes parlamentares. Sim, de forma genérica, por causa das questões sobre a conduta dos deputados do Chega, que pontuam a vida parlamentar há várias semanas. Não só a questão dos cartazes, mas o que foi agora conhecido com uma ata da Conferência de Líderes, em que Inês Sousa Real denunciou que convidados do Chega entram no gabinete da deputada do PAN para colocar questões e em que até o PSD diz que há uma coação e intimidação sobre outros deputados. A crítica é por causa desta discussão teórica. A Guiar Branco já pediu várias vezes para que lhe sejam enviados relatos formais, para que possa agir, mas enquanto isto não vai acontecendo, o assunto prolonga-se nas discussões. Uns entendem que devem existir penalizações, outros não. Há ainda os que dizem que deve ser feita queixa na Justiça e facilitam assim a vitimização de André Ventura e do Chega. Por isso, se há casos, devem ser denunciados de forma clara. Se há recomendações a fazer, devem ser emitidas rapidamente, para que este não seja sempre um dos temas principais em cima da mesa. Sendo que Inês Sousa Real denunciou já alguns comportamentos que considera que não podem ter lugar no Parlamento, e se vai conduzir a alguma tomada de posição mais formal, Miguel? Esta quarta, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados vai analisar comunicações e participações que foram remetidas à Comissão. Esperemos que seja o primeiro passo para uma clarificação de como estes assuntos devem ser tratados. Isto faz sentido ou não, como alguns deputados levantam, pensar numa mudança de regras na Assembleia da República. Vamos aguardar. E antes de seguirmos para os bastidores, vamos ao que mais importa acompanhar esta semana. Semana que fica marcada pelo debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Já lá vamos, porque esse é, claro, o ponto em destaque. Antes do top 3 há duas iniciativas que fogem ao Parlamento, mas com impacto na atividade da semana. Hoje e amanhã, jornadas parlamentares do Chega. O destaque vai para a participação de Pedro Santana Lopes e, no fim de semana, há Congresso do Partido Comunista Português. Mas esta semana há um conjunto de audições que importa acompanhar. Começo pela Ministra da Cultura, tem estado debaixo de fogo do setor por causa das mudanças que está a fazer no Centro Cultural de Belém, no CCB. Vai ser ouvida na quarta-feira sobre esse assunto e também sobre a
condução geral do Ministério, ou seja, há mais polémicas ao barulho, como por exemplo a descida do IVA das touradas. Depois, em segundo lugar, a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, vai ser ouvida sobre a situação do INEM, está pressionada pela promessa de uma refundação do Instituto. Veremos se na quarta traz mudanças ou soluções para apresentar ou se continuamos agarrados a planos e promessas. E por fim, claro, o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro será o primeiro pós-Orçamento do Estado. É de esperar que Montenegro possa dar alguns sinais sobre este novo ciclo governativo. Qual vai ser o foco agora, que ganhou tempo e afastou a crise política? E depois deste debate há também a discussão preparatória do Conselho Europeu, que vai ser o primeiro, já conduzido por António Costa. E antes de terminarmos, seguimos para a conversa de bastidores. Vamos ao caso das denúncias de comportamentos de deputados do Chega, que agora também já envolve o PSD, mas que mete também ao barulho convidados do partido. Já não são só os deputados a dar problemas. Os gabinetes dos deputados no Parlamento continuam na ribalta política, depois de terem servido para os deputados do Chega terem desenrolado tarjas pelas paredes do Palácio de São Bento. Agora é Inês Sousa Real a denunciar comportamentos incorretos de convidados do Chega junto ao gabinete da deputada do PAN. O gabinete de trabalho de Inês Sousa Real fica perto de alguns do grupo parlamentar do Chega, e a deputada do PAN queixou-se na Conferência de Líderes Parlamentares de que de forma recorrente há convidados do partido liderado por André Ventura que entram no gabinete de Inês Sousa Real para lhe colocar perguntas e confrontá-la. A deputada garante que já fez queixa desta situação à Assembleia da República e até aos serviços de segurança. Relata até uma situação em que diz que foi enviado um adolescente autista ao gabinete de Sousa Real também para lhe fazer perguntas. E no TikTok, por exemplo, há vídeos de pessoas que, mesmo sem estar identificados, sobre o qual o partido que apoiam, gravam mensagens em frente ao gabinete de Sousa Real, deixando-lhe cartazes ou outros objetos e que, por norma, são, nos TikToks que conseguimos encontrar, muito relacionados com o mundo rural, como este caso aqui que vamos ouvir. Estamos aí na Assembleia da República e vimos entregar um presente à nossa querida amiga Inês Sousa Real. Batemos e não está ninguém. Vamos-te deixar aqui para tu veres o que é 15 mil ovelhas que morreram já. Um grande abraço. Aqui ouvimos Ruben de Miguéis, que diz falar em nome de todos os agricultores. Ele está à porta do gabinete do PAN, onde deixa uma lona sobre a doença da língua azul que tem estado a afetar os agricultores. Sendo que não há para já nenhuma consequência prática destas denúncias, ou o Aguiar Branco deixou já alguma garantia para pôr fim a estas situações, Miguel? Pois lá está, estamos ainda a aguardar pareceres e recomendações. Aguiar Branco quer que a Comissão de Ética e Transparência possa emitir recomendações sobre este e outros episódios. Há para já uma sugestão, é do deputado do PS e vice-presidente do Parlamento, Marcos Prestrelo, sugere que os convidados dos partidos não possam aceder a alguns locais dentro do Palácio de São Bento, afastando-os, por exemplo, da zona dos gabinetes. O que acontece é que os partidos convidam pessoas a ir assistir aos trabalhos e são os próprios partidos a acompanhar, os responsáveis por acompanhar as pessoas, não são os serviços de segurança da Assembleia da República. Mas estas queixas surgem não só no que toca a comportamentos em gabinetes, mas no próprio plenário. Aí é o PSD que denuncia comportamentos impróprios de convidados nas galerias, sem identificar de que partidos, mas claramente dirigindo-se ao Chega. Essa culpa é até assumida por Rui Paulo Sousa. Hugo Soares queixou-se também na Conferência de Líderes no final de novembro, garante que vai apontar exemplos concretos e pela primeira vez o PSD acusa deputados de coação e intimidação, denunciando casos em que alguns parlamentares filmam e fotografam deputados durante as intervenções em plenário para depois colocarem nas redes sociais. E foram apontados casos concretos e foi tomada alguma medida para pôr fim a esse tipo de situações? Hugo Soares ainda vai levar esses casos à Conferência de Líderes. Ainda assim, numa pesquisa rápida é também possível encontrar alguns exemplos, enquanto esperamos pelos casos que vão ser apresentados por Hugo Soares. Por exemplo, Pedro Frazão do Chega, na sessão solene do 25 de novembro, publicou fotos de todos os deputados que discursaram, sempre com considerações. Sobre Joana Mortágua, referiu-se como uma das filhas do ladrão de bancos. Sobre o Miguel Guimarães do PSD, diz que é maçador e aborrecido. Enfim, vai por aí fora até chegar a Marcelo Rebelo de Sousa, que classifica como uma versão ascética de um professor de História do terceiro ciclo do ensino básico. São alguns dos exemplos. Resta aguardar pelas denúncias formais para ver se há ou não tomadas de posição por parte do Presidente da Assembleia da República. Vamos esperar por elas, a ver se vêm à tona. E assim chegamos ao fim de mais uns Passos Perdidos, sempre com o Miguel Viterbo Dias. Para a semana estamos de regresso com mais histórias dos bastidores do Parlamento. Até para a semana. E na verdade, ao utilizar os primeiros, a sua intervenção inicial, o que Lá qual amanhã quer voltar. Depois do batizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. É essa a lógica. É essa a lógica.
Senhores deputados,